Encerrando mais uma turma do curso Conhecendo as Escrituras. Ao mesmo tempo que nós estamos felizes, nosso coração está um pouco apertado, porque foi uma turma muito especial, onde durante este ano, de março a dezembro, nós crescemos juntos, caminhamos juntos no conhecimento, no estudo e no conhecimento da Palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Se você tiver a sua Bíblia, eu pedi que você abra em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa primeira parte, primeiro ao judeu, é que recebe destaque aqui no curso. Aqui os alunos que fizeram o curso aprenderam sobre esse versículo ele é o tema do nosso curso, e aprenderam a ver e a amar o povo de Israel da maneira bíblica, né? Tratar o povo de Israel da maneira bíblica, não da maneira que o mundo hoje trata o povo de Israel, mas na maneira como o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, vê o seu povo e trata o seu povo. Nós, quando falamos de missão brasileira messiânica, o próprio nome identifica que é a missão aqui no Brasil. E quando fala de Messias, fala de Cristo. Só que o judeu, ele normalmente não é um sagrado, são todos que se agradam com o nome Messias. Alguns creem sem dúvida nenhuma. Então, a missão dele é esse nome. Mas, para os irmãos terem uma ideia, a missão começou praticamente a ter uma ideia embrionária, vamos dizer assim. Não foi de agora, não. Foi de maio de 67. Mas o tempo foi mudando até chegar no ano 68, 1968. Então, vocês podem imaginar quanto tempo que foi oficializado, então, em termos de cartório, tudo, né? Mas eram 15 pessoas de várias igrejas, pastores, missionários, médicos, comerciantes, então pessoas de várias profissões, mas crentes no Senhor Jesus, tinham em mente algumas informações bíblicas. E uma delas foi Romanos 5:12. E esses irmãos, logicamente, ligaram no livro de Romanos, no capítulo 3, 23, uma ênfase que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Há uma necessidade, sim, de conhecer a glória desse Deus. Não porque nós queremos, mas porque Deus quer. Como Criador, Ele quer. Ele se importa com você e comigo. E esses irmãos, então, eles notaram que aqui em São Paulo a colônia judaica era forte. Você encontrava um judeu facilmente, mas sem o conhecimento do Messias. E esses irmãos, em várias igrejas, colocaram um propósito no coração de, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho específico para alcançá-los. Imagina, cada profissional na sua atividade, mas com o propósito de honrar o Deus que eles criam. E aí então nasceu a missão. Então a missão tem um propósito de trabalhar com os crentes para que usar o Antigo Testamento e mostrar o Messias prometido já veio. A missão conta com vocês. E eu posso adiantar. Quem passar pelo curso aqui, 1 ano apenas. Aliás, não são 12 meses, não. Começa em março e termina em dezembro agora. Não vai ser a mesma pessoa. O principal sentimento que eu fico com respeito ao curso que a gente realizou, na verdade não só o curso, mas esse ano que a gente passou junto, foi muito mais do que estudar, foi muito mais do que só o curso em si, digamos assim. Foi vivência que nós tivemos aqui, foi experiência que nós tivemos, né? Porque o conhecimento que a gente aprendeu aqui
ele gerava alguma coisa na gente logo de cara. Né? E o sentimento que mais me gerou esse ano foi a responsabilidade de ser um mordomo. A gente pode ter um vislumbre bem amplo do propósito de Deus. Durante o curso, aprendendo o que eu aprendi, eu percebi que durante toda a minha vida eu ouvi falar de linhas teológicas. Conheci basicamente algumas linhas teológicas. E eu vi que a Bíblia não dá espaço para linhas teológicas. A Bíblia só dá espaço para a verdade. Você acredita que vale a pena estudar a Bíblia? Você acredita que ela tem valor? Você pode não estar convencido de que ela realmente diz a verdade, mas você acha interessante falar sobre ela? Um livro de mais de 1500 anos de idade, na verdade escrito durante um período de mais ou menos 1500 anos, por uns 40 autores diferentes, e você afirmar que existe uma perfeita sincronia em 1500 anos de diferença, de história, digamos assim, de escritos, de cultura, 40 pessoas diferentes aproximadamente. Poxa, se você afirma que isso tem uma sincronia, eu quero ver. Então, se a pessoa diz que eu acredito na Bíblia e eu me importo com a verdade, então você pode fazer uma coisa, está escrito em Efésios 4, trabalhar em favor disso. O que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Mas lá está escrito que todas as pessoas, que lá fala de dons, mas a palavra dons ali, a gente aprendeu a fazer isso, procurar como é a palavra. A palavra dom se refere a pessoas, que ele fala, foram dados uns para apóstolos, uns para os profetas, esse texto. Quando ele fala isso, ele diz, até que cheguemos à plena unidade da fé, a perfeita varonilidade de Cristo. Eu não sei se eu falei certo, varonilidade de Cristo, mas até que cheguemos a isso. Então você pode ser um agente de Deus e fazer parte disso, fazer parte desse tipo de transformação na vida de alguém. E o que a gente aprendeu no curso aqui foi, eu tenho grande preciosidade no conteúdo, mas eu tenho maior preciosidade ainda que eu aprendi a ler a Bíblia, a como ler, como o que eu quiser pesquisar que está na palavra de Deus, eu sei como eu vou procurar, eu sei como é que eu vou cavar. E isso é muito importante, e isso você não aprende em qualquer lugar. E quanto aos formandos, o que tenho no meu coração, o que creio que deve estar no coração de cada um, que quero deixar aqui, é uma reflexão, uma aplicação, que eu aprendi também com a interpretação, uma aplicação de uma parábola que Jesus conta, que está registrada em Mateus 25, que não é a primeira lá das virgens, mas é que se segue a ela, na parábola dos talentos. Que um recebe 5, outro 10, outro 2. E uma coisa interessante, fala que esse senhor ia se ausentar de casa e chamou os seus servos. E naquele texto, 100% dos servos eram 3. 100% dos servos receberam uma responsabilidade. Um recebeu uma, outro recebeu 10, outro ficou no meio, mas todos receberam alguma coisa. E de todos foi exigido por esse senhor, quando ele voltou, que eles tivessem aplicado 100% do que receberam. Isso me chamou muita atenção para dizer, houve um propósito da gente fazer o curso. Não se engane achando que você fez o curso para saber mais. Não, propósitos de Deus são objetivos. A gente aprendeu isso, a gente viu na palavra. Então, Deus é objetivo nos seus propósitos. Existem propósitos objetivos para você ter recebido o que recebeu, para você aprender o que aprendeu. E existe uma coisa, acho que em cada um de nós, da gente querer usar a humildade como um muleta, a desculpa da humildade, para não exercer os dons que Deus nos deu, para não levar em consideração o que a gente recebeu, para não considerar nossos talentos.
E eu gostaria de recomendar que você desistisse dessa postura. Reconheça seus talentos e respeite o que Deus colocou em você. Respeite os seus talentos e aplique eles. 100% do que Deus te deu, se você conseguir, aplica 100% do que Deus te deu. E eu creio que você pode, e oro nesse instante para que você chegue a isso, para que você chegue a essa conclusão. Não, eu vou praticar a verdade aplicar por isso. Doa quem doer. Porque gentil, judeu, igreja, precisa do que Deus colocou em você. Deus abençoe. Boa noite. Eu estava orando, meditando, e eu ouvi um hino, e aquele hino me fala muito ao coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, depois de um ano, com todas essas bênçãos, o estudo das Escrituras, nossa pessoa principal das Escrituras. O hino é baseado em João 4, nós vamos abrir para ler, mas duas estrofes dizem assim: eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. E eu queria considerar com vocês a respeito desta água da vida. Então, abrindo aqui em João 4, o Senhor Jesus estava em Jerusalém, indo da Judéia, ele queria ir para Galiléia, e forçosamente tinha que passar por Samaria. E passando por Samaria, ele parou numa cidade, Sicar, ele estava cansado, sentou-se junto ao poço, a fonte de Jacó. E ali, ele disse que era mais ou menos por volta de meio-dia, hora sexta, meio-dia, e nisso aproximou-se uma mulher samaritana. E aí o Senhor Jesus chega para esta mulher, primeiro uma mulher, em segundo lugar, samaritana, e olha que interessante, ela veio para tirar água do poço. Inclusive esse poço de Jacó é um dos poços mais profundos da terra de Israel. E ela veio tirar água e Jesus disse para ela: dá-me de beber. E no verso 9 diz que a mulher ficou espantada, né? Como sendo tu judeu, pedes a mim, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os samaritanos não se misturam com os judeus. E os judeus, se ele tomar uma vasilha ou alguma coisa do samaritano, ele fica impuro para prestar culto a Deus e tudo mais. Então, como que tu fazes isso? Mas notem, eu quero que vocês entendam como o Senhor Jesus se aproxima desta mulher. E Jesus disse para ela no verso 10: se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus. Vamos lembrar, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o fez. Se você conhecesse o presente de Deus, o dom de Deus, e quem é o que te pede. Hoje já foi falado várias vezes aqui por várias pessoas da necessidade de conhecer o Evangelho, do problema do pecado, da morte que o pecado trouxe. Jesus disse: se você conhecesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Onde tu tens a água da vida? Notem o raciocínio dela meramente humano, físico, né? Verso 12: és tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que trouxe os animais, descedentou? Não. Para ela, não tinha alguém maior que Jacó. Notem, uma samaritana vai chamando Jacó de pai, porque eles tinham uma interação com Israel. Verso 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água do poço, tornará a ter sede. E aqui, um pouquinho de análise, né? O verbo está
de uma maneira assim que vai continuar sempre bebendo, vai sempre beber porque sempre vai ter sede, nunca vai ser saciado. Mas, verso 14, aquele que beber da água que eu lhe der, e aqui muda a maneira do verbo. O beber aqui é uma vez por todas. Olha que interessante. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, de maneira nenhuma terá sede outra vez. Para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Não precisa vir aqui tirar, porque a água do poço dá trabalho. Tanto que ela disse: como que tu vais me dar água? Não tens como tirar água desse poço. Então era uma coisa trabalhosa. Ela estava falando de poço, e Jesus estava oferecendo fonte que jorra e jorra, e você não tem que fazer força nenhuma. E Jesus disse: aquele que beber uma única vez para sempre, da água que eu lhe der, ele dá, nunca mais, de maneira nenhuma, terá sede. E é necessário você, se você quiser, você pode ter essa experiência. É isso que eu queria, para terminar o ano, que vocês saíssem daqui sabendo que Jesus é aquele que satisfaz. Vocês têm Jesus, você não precisa de nada mais. Vem gente que diz: vamos falar de língua, jogar paletó, plantar bananeira. Isto é, além de Cristo é precipício. Aquém de Cristo? Precipício. Em Cristo, satisfação, vida plena. E Jesus disse: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar ininterruptamente para a vida eterna. Você não precisa de ninguém para falar a Jesus. É você direto à rocha. Não precisa de Moisés, de Arão, de nenhum sacerdote, de ninguém. Nem da mulher que ora poderosamente, nem do homem que ora poderosamente. É você direto ao Senhor Jesus. E olha que Jesus está falando com a samaritana aqui, pessoalmente, se oferecendo pessoalmente a ela. Então você não precisa de ninguém. E segunda coisa, jamais Jesus precisa ser ferido segunda vez, terceira vez. Uma única vez para sempre. Proveu água. Então agora, aquela água que foi vertida, vocês estão com a Bíblia aberta, no capítulo 7 de João, por favor. No capítulo 7, verso 37, Jesus diz: no último dia, no grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Lembra que ele disse agora, nós vamos sair da sombra para a realidade. E quando Jesus morreu, ele é o corte da nova aliança. A nova aliança que foi prometida para quem? Para Israel. Mas agora nós estamos entrando aqui e aproveitando. Estamos bebendo desta água. E a nova aliança garantia que o Espírito de Deus iria habitar agora as pessoas. E Jesus disse: isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado. Por quê? Por que não tinha sido dado? Porque ele não tinha sido glorificado. Porque qual é a glória dele? Ele iria dar a sua vida, morrer na cruz. A rocha tinha que ser ferida para dar água. Agora ele ressuscitou, já está ferido. Você pode falar a ele. Falar a ele. No capítulo 8, no verso 24, Jesus diz: por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou Jeová em carne. Mas quando que você vai saber que ele é Jeová em carne? Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Nada faço
por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E lembre-se que Ele é o eu sou. Então, Ele se apresentou para você e para mim como eu sou. E agora, rapidinho para terminar. Como rocha, Ele é Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele diz lá em Zacarias: olharão para mim a quem traspassaram. Mas quem que está falando em Zacarias 12? Aquele que criou os céus, a terra e criou o Espírito dentro do homem. É o Criador, Jeová. E Jeová são 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E Jeová, o eu sou, diz: olharão para mim a quem traspassaram. A rocha, Jeová, ia ser ferida. E uma vez ferida, o Espírito de Deus iria habitar todo aquele que nele crê. E agora eu só falo a Ele. Meus irmãos, temos lutas, temos dificuldades. Como realizar a obra de Deus? Jesus disse: não é para você sair e fazer. Ele disse: vinde. É necessário que você, por exemplo, Jesus rapidinho falou algumas coisas, mostrou várias profecias messiânicas ali para aquela mulher. Nós, através das profecias, conhecemos todas as atribuições do nosso Salvador, do nosso Senhor. Vimos o plano dele e como ele está cumprindo hoje em nós, a igreja, formando a sua noiva. E somos a habitação do seu Espírito. E cada um de nós pode se chegar a Ele. É necessário dependermos dele, gastarmos tempo na sua palavra. Você tem problema, sabe como Deus vai consolar você? Romanos 15 diz pelas Escrituras. Como que ele consolou Abraão quando veio depois da luta? Estava desanimado. Deus fez promessas. Como ele consolou Elias? Falando a palavra. Como você pode ser consolado, ganhar forças para lutar, para andar no dia a dia, para dar as lutas para a vida? Buscando a palavra. Você é a habitação do Espírito. Permita que Ele dirija a sua vida. E pela palavra Ele vai mostrar aonde, como Jesus fez com aquela mulher. Vai mostrar, chama o seu marido. Mas eu não tenho marido, é verdade. E assim, através da palavra, o Senhor Jesus vai mostrar onde tem alguma coisa encastelada ali nos sujando. Mas Ele já pagou, a rocha já foi ferida, os pecados já foram lavados. Então agora é só admitir: é verdade, Senhor. Eu confesso, eu concordo com o Senhor que esta atitude, esse sentimento, esse desejo é pecado. Ele passa o sangue de Cristo. O Espírito de Deus que em nós habita vai frutificar em nós e através de nós. E o fruto do Espírito é aquela coisa linda: amor, alegria, paz. Alguma coisa está faltando? Corre para Ele. Dependa dele. Deixe que a sua vida seja satisfeita e satisfaça-se na água da vida, o Senhor Jesus, que nos habita pelo seu Espírito e nos fala pela sua palavra. Amém. Eu queria chamar aqui à frente para receber o seu primeiro certificado com participação a Emily Ende. A Emily, ela gostaria muito de participar do curso desde o início, mas por conta do trabalho não houve possibilidade, e ela conseguiu vir da metade do curso para o final, apenas como ouvinte, e foi uma grande bênção ter a Emily com a gente. Ela está recebendo aqui o certificado e também presente na missão. O próximo certificado é da irmã Dalila Camargo, aprovada em profecias messiânicas, história do sul de Israel e o plano de Deus na história. A irmã vai receber aqui o seu certificado juntamente.
entregue o certificado para o irmão Marcelo. Tiago César. E a irmã Wanda Lúcia, ela não está presente, mas a Wanda ela já se formou no curso, já fez o curso pela terceira vez. Ela já tem um curso de conclusão, mas também de participação nesse ano, mas depois ela recebe o seu certificado juntamente com o seu presente. Passamos para os certificados de conclusão. Pedir que o irmão Lourdes possa entregar para o Adriano. Essa de especial, viu? Alô pra caramba, aguentou a gente um ano. Diga, irmão Darcy, entregue o certificado para a Camila. O próximo certificado é do Maíldo. Eu vou pedir que o Esdras passe o certificado para o Rafael Lucas. Próximo certificado, Simvaldo Nascimento. E a última aluna recebeu o certificado, a Suzana, que vem entregar o certificado para a Thaís. Thaís, meus parabéns. Quem fez o curso sabe para que eu estou falando isso. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer e podemos com certeza dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, pela salvação que temos no Teu Filho Jesus, porque nós, pecadores e merecidos de qualquer ato de salvação, ainda assim o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, se fez pessoa, se fez ser humano na pessoa do Teu Filho Jesus, e veio para a cruz para ser salvação a judeus e a gentios. Obrigado porque nós somos abençoados por tão grande palavra e boas novas que chegou até nós.
e temos esta grande responsabilidade de também, Pai, como mordomos do Senhor, como filhos, como servos do Senhor, e na dependência do Senhor sermos testemunhas, tanto a judeus quanto a gentios. Nós queremos te agradecer por este ano, por mais um ciclo que se encerra, por mais um ano, Deus, onde nós podemos servir os nossos irmãos no estudo da Tua Palavra, e juntos, Pai, ao preparar as aulas e juntos em sala de aula, nós também podemos crescer um pouco mais. E queremos te agradecer por esta graça, Deus, que o Senhor concedeu durante este tempo, por esses irmãos que conseguiram concluir o curso, chegar até o final. Oramos por aqueles que começaram, mas que por algum motivo também não puderam chegar até o final, mas que o Senhor ainda conceda oportunidade para que possam retornar e darmos continuidade no estudo da Tua Palavra, Senhor. Pai, que a mensagem que os Teus servos receberam, que o estudo da Tua Palavra, Deus, possa ter edificado de forma com que eles tenham aprendido mais a respeito do Senhor e saber aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. E que com esta grande responsabilidade em mãos possam ser testemunhas, e até para isso nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Pai, queremos te agradecer por todos os professores também que dedicaram tempo, Pai, para estudar mais a respeito do Senhor e poder transmitir para os nossos irmãos aqui. Obrigado porque nós, enquanto sentados, preparando o curso, estávamos aqui aprendendo também, e o Senhor falando no nosso coração. E alinhando, Deus, as nossas vidas à Tua Palavra, e não a ela a nós, no sentido de que seja conveniente para nós aquilo que queremos, mas não. Pai, a Tua Palavra nos modela e nos molda. E obrigado porque o Senhor fez isso em nossas vidas, Pai, durante este ano. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, e pedimos que o Senhor agora nos despeça para os nossos lares e possamos ir debaixo mesmo da Tua proteção, Deus. E nós oramos pelo dia de amanhã. Certamente o Senhor tem produzido já as boas obras para simplesmente nós andarmos nelas. E Maranata, ora vem, Senhor. Esta oração nós fazemos no nome santo, forte e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.